E aí, pessoal, estamos de volta para trazer mais novidades da JAC Motors, né, que lançou recentemente o caminhão IEV 1200T elétrico, segmento urbano. Só que dessa vez a gente traz uma entrevista com o Sérgio Habib, que é o presidente da marca no Brasil, ou seja, a importadora, né, que está trazendo esses veículos elétricos. E você acredita que esse caminhão está sendo vendido praticamente à vista? Eu vou contar para você todos esses detalhes. Na verdade, quem conduziu essa entrevista maneiríssima foi o jornalista Roberto Queiroz, que por acaso é meu pai, tá bom? E foi uma entrevista muito bacana com o Sérgio Habib. Então, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, aliás, aqui embaixo, e marque o sino para receber as atualizações a cada novo vídeo aqui do canal MTED. E agora, sabe o que a gente vai fazer? Vamos assistir junto essa entrevista? O empresário Sérgio Habib, depois de outros empreendimentos que o tornaram bem conhecido do setor, está entrando agora numa área nova, está mexendo com caminhão elétrico da marca JAC, que ele vem representando no Brasil já há algum tempo. Sérgio, como você chegou à definição desse produto? A JAC é a quinta maior fabricante de carros elétricos no mundo, de veículos elétricos no mundo. E a JAC fabrica caminhão elétrico na China faz mais ou menos 2 anos. E eu acho que o futuro da mobilidade urbana para caminhão é elétrica e vai ser muito rápido. Porque o caminhão diesel, ele polui muito. Além de poluir, ele solta partículas que dizem que é cancerígeno. Então, num curto espaço de tempo, alguns anos, 3, 5, 7, 10, vai depender das cidades e vai depender dos países. Caminhão elétrico, caminhão a diesel dentro dos centros urbanos, eles vão ser banidos. Porque para um uso urbano, o caminhão elétrico é absolutamente ideal. Primeiro que o caminhão elétrico, ele não polui. Segundo, ele tem uma autonomia, o nosso tem 200 km de autonomia, com 4 toneladas de carga ele tem 180, com 2 toneladas ele tem 250. E o caminhão urbano, ele roda muito pouco. Ele roda 40 km por dia em média, se ele é por uma rede de farmácia, porque tem farmácia em tudo quanto é canto. E cada vez que você entrega remédio em uma farmácia, você perde meia hora. A 80 km, se você pega um caminhão da PepsiCo, que entrega batata chips, ou um caminhão da Souza Cruz, 60 km, ou um caminhão da FEMSA, da Coca-Cola, 70 km. Então o caminhão ele roda pouco na prática, ele roda metade da autonomia dele. Então você roda o dia inteiro, você não emite poluição, você não tem vibração, você colabora com a sustentabilidade e toda noite, em 4, 5 horas, você carrega o seu caminhão na fábrica, no galpão, e o caminhão está pronto para rodar de novo sem nenhuma manutenção. No caso da PepsiCo, por exemplo, o motorista, ele vai recarregar às vezes na casa dele, porque é um carregador wallbox simples, que custa de 5 a 10 mil reais, depende da marca, depende de onde você compra, mas na internet tem por 5 mil. Ele carrega com 7 kWh, ou seja, se você rodou meia bateria, você precisa carregar 50 kW. 50 kW você carrega em 6 horas. Então você chega de noite em casa, deixa carregando, de manhã está carregado. E não tem custo. O custo de energia elétrica é baixíssimo. O custo de um caminhão diesel é mais ou menos 1,20, 1,30 o quilômetro. O custo de um caminhão elétrico é 30 centavos ou 25 centavos o quilômetro. Operacionalmente, esse caminhão ele é imbatível, o elétrico ele é imbatível, mas o custo de aquisição ainda exige uma certa engenharia financeira para viabilizar. O que você está dizendo de argumento para o seu cliente? O que eu estou dizendo de argumento para o cliente é o seguinte: você tem 3 tipos de clientes que compram, que fazem transporte urbano. Você tem aquele que quer ser sustentável, mas quando você pergunta se ele está disposto a gastar um pouco a mais, ele fala que não. Então, no fim, ele não quer ser sustentável, porque sustentabilidade é que nem comida orgânica.
é mais caro. Você quer comprar um frango orgânico, você vai pagar um pouco mais. É melhor para a saúde. Você quer comprar um morango orgânico, você vai pagar mais caro. Então, primeira coisa. Segunda coisa, você tem um segundo tipo de empresa que praticamente nem pede polêmica na planilha de custo. Ele quer comprar um caminhão elétrico porque ele quer diminuir a emissão de CO2 da frota dele. Acabou. Então, a razão básica para ele comprar não é a economia de custo. E você tem o terceiro que também faz conta. O que vai acontecer com o caminhão urbano é o seguinte, o nosso caminhão, na FIP, ele está mais ou menos 340 mil. E o caminhão diesel da Volkswagen, equivalente, é mais ou menos 150, 160. Então, basicamente, é o dobro. Essa economia você recupera em 180 mil quilômetros. Então, você recupera se você roda 30 mil quilômetros por ano em 6 anos. Mas isso daqui é economia na compra. Você não está pondo em consideração o valor do usado. O que vai acontecer é que conforme vai ter mais pressão para todo mundo usar caminhão elétrico urbano, o caminhão elétrico urbano vai valorizar usado e o caminhão diesel urbano não vai mais ter mercado. Então, por exemplo, você compra um caminhão diesel hoje, você vai vender ele daqui 7 anos. Daqui 7 anos, ninguém vai querer comprar seu caminhão diesel usado, porque São Paulo vai ter restrição, o Rio de Janeiro vai ter restrição, Curitiba vai ter restrição. Então, o valor usado do seu caminhão diesel vai ser bem baixo, enquanto que o caminhão elétrico vai ter um residual extremamente alto e as baterias duram 30 anos. Sim, Sérgio, mas essa proibição para contratação de caminhões a combustão, isso está acontecendo mais rapidamente na Europa, depois nos Estados Unidos, Japão. O ritmo brasileiro vai ser outro. Eu diria o seguinte, se o Trump ganhar a eleição americana, Estados Unidos não vai ter restrição para diesel. Yeah! Ou seja, vamos lá, vamos poluir, não tem problema. Se o Biden ganhar, os Estados Unidos talvez coloquem restrição. Onde você vai ter restrição mais rapidamente? É nos países importadores de petróleo, que é Europa, Índia, China. Esses 3 grandes, o subcontinente indiano, a China e na Europa, eles vão colocar, eu não estou falando que eles vão proibir, eles vão começar a colocar cada vez mais restrições para caminhão diesel circulando nas cidades. Eles vão estar na frente. Nós no Brasil é o seguinte, primeiro a gente produz petróleo. Então isso já é um argumento que, vamos dizer, o ministro da Fazenda... A gente não usa tanto o petróleo que a gente produz aqui, né? Ele vai para fora. Quando você exporta petróleo, quando você importa petróleo, você não tem o ministro da Fazenda reclamando quando você faz restrição para veículos a gasolina ou diesel. Segunda coisa é que nós somos um país de renda média e o caminhão elétrico ele custa mais caro na aquisição. O terceiro é a consciência do consumidor. O consumidor europeu ele é muito mais agressivo em relação à sustentabilidade, e o chinês também, do que o consumidor brasileiro. Mas isso está mudando. A gente vê empresas brasileiras grandes como Natura, Magazine Luiza, Ambev, que é brasileira, que tem programas de sustentabilidade forte e que já falam que querem reduzir a emissão de CO2. Se você tem ação negociada em Nova York, quando você compra um lote de caminhão elétrico, tua ação sobe, por causa da sustentabilidade. Ou seja, o primeiro cliente é justamente as empresas que que precisam ter um plano de sustentabilidade. Ainda não é o operador comum que vai vai fazer conta. Isso aqui não é um caminhão que por exemplo, para um feirante. É justamente para essas grandes empresas, uma DHL, Magazine Luiza. É exatamente isso. Então, por exemplo, a PepsiCo comprou um primeiro lote de 10, já está negociando comprar mais, porque eles têm orientação da matriz que eles têm que reduzir a emissão de CO2. Carrefour comprou, você tem todas as companhias de energia elétrica, CPFL, Enel, Neoenergia, todas essas companhias, elas trabalham com energia elétrica. Para elas é assim, não tem cabimento ter um caminhão diesel se eles podem ter um caminhão elétrico. Então, e você tem as empresas grandes preocupadas em reduzir o carbon footprint, ou seja, a emissão de CO2 deles. Eu concordo com você, esses são os primeiros clientes. Tá certo.
Como você chegou à configuração de 7 toneladas? Você podia ter tido um portfólio mais amplo, né? Você escolheu esse para trazer para o Brasil. Por quê? Então, esse foi o primeiro caminhão que a China preparou. Nós vamos lançar o ano que vem um caminhão de 4,5 toneladas e um furgão de 4,5 toneladas. E no final do ano que vem um caminhão de 10 toneladas. Você vai ter um leque... Por enquanto, nós temos esse caminhão de 7,5. O ano que vem, vai ser tudo urbano. No começo do ano que vem, nós vamos ter um furgão de 4,5 toneladas para empresas como a Souza Cruz, por exemplo, ou DHL. Em seguida, nós vamos ter, logo junto, nós vamos ter um caminhão de 4,5 toneladas de PBT, ou seja, carrega 1,5 tonelada, 1.800, porque o caminhão é pesado por causa das baterias. E no final do ano que vem, nós vamos ter um caminhão de 10 toneladas. Ou seja, nós vamos ter uma gama inteira. Qual a tua estrutura de pós-venda para dar apoio ao cliente desse veículo elétrico? O que você tem de diferente, ou o que você tem de preparação para atender esse mercado? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: caminhão elétrico não dá manutenção, porque caminhão elétrico não tem câmbio, não tem embreagem, não tem bomba injetora, não tem bico injetor, não tem radiador, não tem alternador, não tem nada. Ele é um motor que nunca dá problema, que é basicamente um motor de serradeira, só que mais grandão. O nosso é um pouquinho maior que uma melancia. Você tem motor central, né? É, motor central, que é um pouquinho maior que uma melancia. Você tem os conjuntos de baterias, que não tem nada móvel, e você tem 2 módulos eletrônicos que não tem uma peça móvel, que é o módulo que transforma a corrente contínua das baterias em corrente alternada e o módulo que transforma que gera a potência que você pede para o motor. Então tem pouquíssimas peças móveis. Um motor elétrico tem 300 conjuntos móveis, um carro a gasolina ou diesel. Um carro elétrico tem 12. Então, tem bem menos manutenção. E nós temos a nossa picape, que é aquela lá. Dentro daquela picape você vai ter todos os equipamentos eletrônicos que a gente tem para consertar o caminhão, se tiver um problema, vamos dizer, mais mecânico. E o resto, que vai ter de peças que a gente tem e já importou, farol, para-choque, retrovisor, esse tipo de coisa. Mas nós vamos dar manutenção muito boa. Mas eu te digo, por exemplo, você pega empresas grandes, que têm frotas enormes de caminhão, que tem 50 mecânicos próprios, vai reduzir para 5 ou 6 o dia que eles tiverem uma frota de caminhão elétrico. O caminhão elétrico não dá manutenção. Qual o teu volume de vendas esperado para esse primeiro ano, essa fase de ramp-up da... Nós começamos a apresentar o caminhão em março desse ano, nós vendemos 100 e poucos caminhões. Algumas empresas aceitam que a gente cite elas, outras não. A CPFL comprou 7, a Pepsi comprou 10, o Carrefour comprou 2, e tem outras empresas que compraram 5, 4, 8, 12. Não receberam ainda. Todas as empresas que estão comprando o nosso caminhão estão comprando um lote para testar. Como, por exemplo, a Porto Seguro. Comprou um. Entregas a partir de quando? Não, esse daí eu já entreguei. Esse caminhão é da Porto Seguro, inclusive. É deles. O que eles estão fazendo? Eles estão testando a Porto Seguro, mostrando para todos os franqueados e falando: esse é o tipo de caminhão que você tem que comprar a partir de agora. Então, você pega, por exemplo, o Carrefour, comprou 2. Você pega a Pepsi, comprou 10. Esse eu posso citar. CPFL, comprou 7. Você vendeu para o Marco Tenani? Não sei quem é o Marco Tenani. No Carrefour? Não sei, foi uma... Não. E o que acontece? Essas empresas, elas vão testar o caminhão 4 meses, 6 meses, e depois vão comprar quantidades maiores. 50, 100, 30, 20, 40, 200. Então, hoje eu não consigo quantificar quanto nós vamos vender, porque os caminhões têm que chegar no Brasil, o pessoal tem que testar o caminhão e aí decidir comprar mais. Por exemplo, a pandemia atrapalhou muito a gente, porque todas essas... farmácia continua vendendo, mas, por exemplo, você pega cerveja, Coca-Cola, Minalba, todas essas empresas que vão comprar ou já compraram um caminhão elétrico, o volume de vendas delas caiu muito na pandemia. Porque Coca-Cola caiu com 50%.
Por quê? Porque um monte de gente bebe Coca-Cola em bar e restaurante, que estava fechado. Então a pandemia atrasou, mas não eliminou nada, simplesmente atrasou um pouco. Então o volume de venda para o ano que vem é muito complicado. Depende se a gente consegue fechar uma frota grande com a FEMSA, ou com a Ambev, ou com a CPFL. Então não dá para ter um volume agora. É muito duro a gente ter uma previsão de volume. Me explica um pouquinho a engenharia financeira para você viabilizar uma venda. Veja bem, essas empresas elas têm budget para comprar caminhões diesel. O que elas estão fazendo? Na hora que elas compram um lote de 50 caminhões diesel, elas compram 10 elétricos e vão testar. É assim que funciona. Todas essas empresas, num futuro muito próximo, não vão mais comprar caminhão diesel, vão comprar caminhão elétrico. Ele custa mais caro na aquisição, a amortização é mais ou menos entre 150 e 180 mil quilômetros, sem levar em consideração a diferença do valor residual. Porque esse caminhão, se ele está 340 na FIP, ele usado, ele vai valer 180, estou chutando. O caminhão diesel, que vale 150, usado ele vale 70. Ou seja, você recupera. E tem outra coisa, quanto vai valer um caminhão diesel daqui a 7 anos? Caminhão elétrico vai manter residual. Caminhão diesel, o dia que você tiver proibição ou restrição severa de circulação, por exemplo, como é que eles estão fazendo na Europa? Na Europa eles estão indo por anos. Então, por exemplo, dentro de Paris não pode mais circular caminhão diesel fabricado de 2006 para trás. Daqui 3 anos, em Paris, vai ser de 2012 para trás, porque os caminhões vão ficando mais limpos, que tem mais equipamento contra a poluição. A Alemanha, depois a Suécia, ali a Escandinávia também. A China mais rigorosa. Beijing, Xangai, Chongqing, Shenzhen, essas cidades, não pode mais. Praticamente ninguém mais compra caminhão elétrico lá. Ninguém. Caminhão diesel. O pessoal lá só está comprando caminhão elétrico. Por demanda do governo. E assim, o governo fala, ó, você está comprando um caminhão diesel? Ok, eu estou te falando, daqui 2, 3 anos eu vou proibir. Então o cara nem compra. Não é nem uma questão de dinheiro. É uma questão de proibição. Os 2 primeiros países que vão restringir vai ser toda a Europa e a China. A Índia também vai restringir muito rapidamente por causa da poluição. E a Índia importa muito petróleo. Isso é um dado importante. Agora, Estados Unidos, por enquanto, não estão muito preocupados. Não. No entanto, eles estão assim, com projetos novos, bastante interessantes, de caminhão pesado, né? Você olha caminhão pesado, Nikola, você olha caminhão pesado, Tesla. Caminhão pesado elétrico, na minha opinião, nunca vai ter. Você precisa de 5 toneladas de bateria. É completamente inviável. E a quantidade... A não ser que seja urbano para lixo, por exemplo. Não, mas aí é 13 toneladas. Aquele rodotrem, aquele caminhão de longa distância, você precisa de 5 toneladas de bateria e a quantidade de energia que você precisa colocar de volta num caminhão desse, você vai levar 3 dias inteiros com o caminhão parado, esses caminhões não param, jogando uma quantidade de energia considerável no caminhão. Então, o caminhão de longa distância ou é a gás, que é mais limpo que diesel, ou é com célula de hidrogênio, que é o que a Mercedes está fazendo e a Scania também. Mas não vai ser elétrico. Porque num caminhão grandão que custa lá $300 mil, dá para você ter uma célula de hidrogênio. Não num carro, mas num caminhão grandão dá. Você entendeu? Como que está a conversa com governos, enfim, do setor para reduzir impostos, para facilitar, né, a introdução de veículos elétricos no Brasil? O Brasil tem um problema fiscal terrível. Não tem nada de redução de imposto de nada com o governo, porque o governo precisa de dinheiro. E a pandemia piorou tudo isso. Por exemplo, a gente estava conversando com a prefeitura de Florianópolis. Eles queriam ter caminhão elétrico dentro da cidade. Eles já queriam restringir caminhão diesel e tudo. Com a pandemia parou tudo. Você pega, por exemplo, o DSV, Polícia de São Paulo, com a pandemia parou tudo. Porque ninguém tem dinheiro hoje. Então os governos querem, mas com a pandemia ninguém tem dinheiro. Então vai atrasar bem esse lado governamental. E no Brasil, que a gente produz petróleo e as baterias são importadas,
você ter restrição de circulação de ônibus elétrico, de ônibus diesel, caminhão diesel, vai demorar um bom tempo ainda. Não é como na Europa. O Brasil vai demorar. E nós não temos o dinheiro que eles têm, né? Que na Europa você precisa de dinheiro, você emite dívida em euro. E aqui a gente não consegue emitir dívida em real, tem um limite. Quem curtiu, já deixa o seu joinha pra gente, se inscreva no canal, o botão vermelho aqui embaixo, tá? Marca o sino para receber as atualizações a cada um vídeo do canal MTED. Gostou de conhecer as novidades da Jaque nesses últimos vídeos? Comenta aí pra gente e ajuda a gente a crescer. Então compartilha nos seus grupos do Zap, no Facebook, no Instagram, no Telegram, no LinkedIn, em todos os lugares, beleza? Ajuda a gente. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no canal MTED. Olá, tudo bem? Hoje falaremos sobre algumas particularidades dos rolamentos Meritor. Nesse vídeo, veremos algumas dicas de montagem e orientações para a maior durabilidade dos rolamentos, além de outras dicas que certamente ajudarão vocês no dia a dia. Vem com a gente! Rolamento é um componente de precisão que exige alta qualidade de fabricação. Portanto, a sua instalação exige cuidados especiais. É importante não desembalar o rolamento antes do uso. O posto de trabalho deve estar limpo, livre de contaminações. Montagem. Rolamento é um dos principais componentes do eixo diferencial, sendo necessária a ferramenta dispositivo adequado na sua montagem. A montagem recomendada é feita através de uma ferramenta especial e uma prensa hidráulica. A Meritor disponibiliza para compra ferramentas especiais através da empresa Specifair, mas você pode adaptar ou fabricá-las. A montagem em uma prensa hidráulica pode ser realizada também com o uso de um tubo adaptado às dimensões do rolamento. Atenção para que o anel a ser acoplado esteja bem apoiado. Apesar da montagem com prensa ser a recomendada, é possível a montagem por choque. Neste caso, a Meritor recomenda a montagem a quente para o cone do rolamento e montagem a frio para a capa do rolamento. O ideal para o aquecimento é utilizar um aparelho de indução, mas pode-se também aquecer o rolamento em óleo quente ou sobre uma simples placa aquecedora. Para ambos os métodos, é fundamental ter controle da temperatura. Para aquecer com uma placa aquecedora, deve-se utilizar um calço entre a placa e o rolamento. A temperatura deve ser monitorada utilizando-se um termômetro infravermelho apontando-se para o anel interno do rolamento até atingir 100 graus Celsius. Para aquecimento com óleo, é de extrema importância que o óleo utilizado para o aquecimento seja um óleo limpo. É importante observar e conservar a limpeza do óleo para usos futuros. O ideal é ter um tanque com óleo limpo apenas para o uso de aquecimento de rolamentos. Deve-se então submergir o rolamento diretamente no óleo, lembrando que a temperatura do óleo não deve ultrapassar os 100 graus Celsius. A temperatura do óleo pode ser monitorada com o uso de um termômetro simples. Após o aquecimento do rolamento, remova o excesso de óleo com um pano limpo. Então, o rolamento pode ser calçado e acoplado no eixo com o uso de um tubo adaptado e um martelo de borracha. Para as capas dos rolamentos, pode-se realizar o resfriamento com gelo seco por alguns minutos ou mantendo a capa em um freezer comum até atingir a temperatura do freezer. O ideal é esfriar a capa até atingir no mínimo 25 graus Celsius a menos que a temperatura ambiente. Após o resfriamento, a capa pode ser acoplada ao alojamento com o uso de um tubo adaptado e um martelo de borracha. Nunca deve se bater diretamente no rolamento. Desferir golpes em uma parte do rolamento, além de danificar o material do rolamento, pode-se danificar a contrapeça devido à montagem desalinhada. Não se deve, em hipótese alguma, aquecer o rolamento com calor direto, exemplo, maçarico. O superaquecimento pode causar deformações e modificações nas propriedades do material. A montagem correta dos rolamentos, assim como o devido ajuste de montagem, garante maior vida útil ao sistema. Sempre que um diferencial é desmontado e montado, é fundamental realizar o ajuste dos componentes a fim de garantir um perfeito contato das engrenagens. Deste modo, se obtém uma maior vida útil das engrenagens e também dos rolamentos. Você pode ver como realizar o ajuste dos diferenciais Meritor no site www.universidademeritor.com.br.
Lá você encontrará vídeos ensinando o passo a passo da desmontagem, montagem e ajuste dos diferenciais. É isso aí, pessoal. Esperamos que nós da Meritor tenhamos contribuído com informações úteis para o seu dia a dia. Não esqueçam de acessar a nossa página no Facebook e também o nosso site, meritorserviços.com. Lá vocês podem tirar dúvidas técnicas, além de obter outras informações sobre o mundo Meritor. Fique ligado para mais novidades. Até a próxima!